Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus ilumine o meu coração, o seu coração, o nosso coração. Amém? Como se deve orar? Ué, missionário, tem a maneira certa de orar? Tem. Tem pessoas que falam assim, eu não sei orar, não sei falar palavras bonitas. Não precisa falar palavras bonitas. Quando a Bíblia diz como se deve orar, não está se referindo em falar palavras bonitas. Está se referindo em eu orar de acordo à vontade de Deus. Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim: como se deve orar? Preste atenção que essas palavras são todas palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Diz assim: como se deve orar? Mateus capítulo 7, versículo 5 e diante. Quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gosta de orar em pé, nas sinagogas ou nas igrejas, nos cantos das praças, para ser visto pelos homens ou dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Né? Não tem jeito assim? Tem pessoas que fazem um culto e quer ser visto, grita, quer ser visto. Às vezes tem uns que quer ser o centro das atenções. Tem muitos que fazem bonitas, belas concentrações nas praças, nos ginásios de esporte, nos estádios de futebol, nas avenidas. Muitos fazem isso para ser visto, né? Para ser visto pelos homens. E o Senhor Jesus mesmo diz que essas pessoas que faz para ser visto pelos homens já receberam a recompensa dos próprios homens, né? Então a palavra do Senhor diz: quando orares, não sereis como os hipócritas. Os hipócritas aqui está falando dos fariseus, que agiam na lei de Moisés, né? Vamos supor que os fariseus aqui é como os pastores de hoje, né? Porque aqueles homens, eles eram os representantes dos templos e das sinagogas. Era eles que pregavam a palavra de Deus naquele tempo. Não eram os apóstolos que pregavam isso não, irmãos. Quem pregava ali na sinagoga, nos templos bonitos, eram os fariseus que seguiam a lei de Moisés. E aqueles fariseus, muitas das vezes, estavam totalmente quebrando o princípio do Senhor Jesus, né? Jesus ensinava e eles, muitas vezes, eles retrucavam o que Jesus ensinava. E aí eles queriam seguir a lei de Moisés. Às vezes, eles pregavam aquilo que eles queriam que o povo fizesse, mas, porém, eles não faziam, né? Então, eles tinham a mania de cobrir a cabeça com aqueles mantos grandes, colocar um filactério, né? Que era tipo uma caixa de couro na testa, que representava que eles eram representantes da lei de Moisés. E eles traziam peso para o povo, porém eles não queriam mover um dedo, como diz Jesus Cristo falou. Então eles tinham a mania de usar tudo aquilo, filactério, aquele manto na cabeça, porque quando o povo via eles daquele jeito, já sabia, não, esse é um representante de Deus, né? Era o que provava, o que testificava que eles eram um enviado de Deus, era os filactérios, né? Que era aquela, tipo uma caixa de couro que eles amarravam na testa, aquele manto, né? Que se colocava na cabeça, e aí as pessoas que via, sabia, notava que eles eram um seguidor da lei de Moisés.
Então, eles queriam ser notados. Eles queriam ser vistos. Então, Jesus fez um alerta em cima disso. Sobre a gente querer ser visto. Você vê que hoje em dia tem muitas concentrações e pastores vai lá. Você vê que hoje os pastores, muitas das vezes, eles estão na mídia. Não é porque Deus opera através deles, é porque muitos querem ser visto. Lógico, tem uns que Deus usa mesmo, sem dúvida, sem sombra de dúvida, né? Então o Senhor Jesus faz um alerta, como se deve orar. Quando orares, não serei como os hipócritas, porque gosta de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para ser visto dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, então Jesus está alertando aqueles que realmente querem seguir os seus passos, em espírito e em verdade. Versículo 6 de Mateus 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que vê em secreto. Em que? Em secreto te recompensará. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, que vê em secreto. Repete 2 vezes, viu? Ele te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem em que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Primeira coisa, não sejamos hipócritas, né? Para ser visto, fazer coisa para ser visto pelos homens. Segundo, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, o que o Senhor diz? Não tocai trombeta também. Não precisa você mostrar que está orando. Tem gente que só crê que você é cristão quando você faz aquele sermão todo, gritaria, né? Se os outros não veem você orando, você não é um orador. O que acontece? A Bíblia aqui, Jesus não manda em nenhum momento você ir para monte. Ué, missionário, é proibido eu ir para o monte? Não estou dizendo isso. Eu vejo que muitas pessoas acham que a oração do monte, elas são mais respondidas do que outras. Eu já vi pessoas falar isso, né? Pastores, pregadores, membros, senhoras de grupo de oração. E não é verdade. Jesus ia para o monte porque ele queria ficar sós. Aliás, Jesus ele morava numa casa que ele se sentia melhor na casa de Pedro do que na casa do pai e da mãe dele. É verdade. Porque ele tinha uns irmãos que eram totalmente perturbados. Os irmãos de Jesus só se converteram depois da ascensão. Depois que ele morreu, que ressuscitou, muitos viram Jesus subindo nas nuvens. Ah, não, isso aí é o Filho de Deus. Ressuscitou e agora está flutuando sobre o ar. Ah, então eu vou ter que crer nele, né? Tá cheio de gente assim, né? Só crer quando vê, né? Então, Jesus ia para o monte porque no monte ele se sentia melhor, não é porque a oração é mais respondida. A prova disso é que ele manda a gente orar e entrar no nosso quarto e não tocar trombeta. Ou seja, não precisa ninguém ver orando. Tem gente que só crê que é respondido quando ele grita, né? Faz sermão. Não, tudo bem, se você quer orar assim, amém. Não tem problema. Mas não é o necessário, não é o padrão que Deus vai te abençoar. Lógico que não, né? Tem pessoas que querem ser o centro das atenções, como os hipócritas, que ia para as sinagogas, para as praças e gritava para ser visto pelos homens. Não é verdade? Tem gente que passa noite em monte, não, vou fazer um propósito no monte. É proibido? Não. Mas não quer dizer que o monte, a diferença da oração do monte, porque se fosse isso, Jesus dizia o quê? Quando orares,
sobe no monte e ora, né? E o Pai que está em secreto vai te recompensar. Não, ele não disse isso. Ele disse que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta ainda, viu? Para ninguém ver. É proibido alguém ver? Não. Se alguém ver, amém. O que Jesus está dizendo aqui é que não precisa eu querer chamar a atenção dos outros, ser o centro das atenções para as pessoas verem que eu estou orando. Ah, não, fulano é orador, grande homem de Deus, grande mulher de Deus. Não. O Pai que está em secreto, que vê, te recompensará. E não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Alguns evangélicos dizem assim, que essas repetições de palavras, tem alguns evangélicos que dizem que é como os católicos que rezam tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, tantas Santa Maria. Eles não rezam o Pai Nosso, Santa Maria, Ave Maria, repetidas vezes. Tem muitos que dizem que essas repetições de palavra, é quando você reza várias Ave Maria, Santa Maria, também. Mas tem muitos evangélicos que repetem todo dia a mesma oração, né? Ó Senhor, lembra-te de mim. Ó Senhor, eu quero isso. Ó Senhor, é muito fácil falar dos católicos, né? Ou dos crentes. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Então, seja o católico, seja o crente, seja o evangélico, não devemos usar várias repetições. Até porque, aqui no versículo 8, diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade. Ou seja, o Pai que está em secreto sabe do que tem necessidade antes que lhe peçais. Então, a palavra do Senhor diz que Deus sabe da nossa necessidade antes de nós pedirmos. Por isso não tem necessidade de eu dizer todo dia a Deus, Deus, você lembra de mim, porque eu quero isso, eu quero um bom emprego, eu quero uma boa casa, eu quero prosperar, eu quero isso, aquilo. Irmão, Deus sabe de tudo antes de você pedir. Não usei de repetições como faz os gentios, porque presumem que pelo muito falar, pelo muito repetir palavras, serão ouvidos. Né? Então não é apenas o católico que reza várias Santa Maria, várias Ave Maria, que é pecado isso, viu? Você está me ouvindo? É pecado. Mas também todo dia ir para a igreja e a mesma coisa, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, também é pecado, viu? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tem muitos que criticam o católico que critica o crente. Todos estão errados quando quer lembrar a Deus aquilo que Deus já sabe. Essa é a verdade. É igual as pessoas que ficam focadas o tempo todo, né, em campanha e em corrente dentro da igreja. Né? O tempo todo. Você já viu alguém fazer uma campanha ou uma corrente em pró no propósito de Cornélio? No propósito de Zaqueu? Nunca vai ver. Porque Zaqueu, quando se converteu, ele devolveu tudo que tinha roubado. Tudo que não era dele, ele devolveu. E Cornélio, ele dava oferta para as pessoas. Ele ofertava para os outros. Para as pessoas necessitadas. Para as pessoas carentes, né? Você vê essas campanhas? Não vê, né? E eu sempre digo, campanhas e correntes, isso é coisa politicagem dentro da igreja. Até porque a palavra campanha é coisa temporária, né? Passa, você vê que a campanha ela é tão passageira, você tira pela campanha política. Tempo da eleição é politicagem para cá, político abraça branco, negros, pobres, ricos, cheiroso, fedidos, mal cheiroso e daí por diante. Quando passa a campanha, a rua fica vazia, fica um silêncio, porque é campanha. Campanha é coisa passageira. A mesma coisa que campanha dentro da igreja. É passageiro, né? É passageira. Corrente. Ah, não, eu vou fazer minha corrente, não posso quebrar. Cuidado. Se você não quebrar a corrente, você vai ficar presa nela, viu? Você já viu alguém acorrentado livre?
De repente você não é livre da religião católica, mas de repente você não é escravo da religião católica, mas você é escravo da religião evangélica. A minha corrente eu não quebro. Escute bem. Eu não quero comparar o ser humano com o animal, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você vê um animal preso numa corrente, ele está livre? Não está. Se ele quebra aquela corrente, ele vai voar e vai estar livre. Essa é a verdade. Tem pessoas hoje que ela não vai para a igreja para buscar a Deus, ela vai para não quebrar a corrente. Sabendo ela que quanto mais a corrente está quebrada, mais livre ela está. Não sabendo ela, melhor dizendo, que quanto mais você quebra a corrente, mais livre você está. Porque se a corrente não está quebrada, você está preso. A pessoa só está livre quando a corrente é quebrada. É verdade? Então nós não devemos ser religiosos, viver padrões dos fariseus, né? Querendo ser visto, querendo quebrar princípio de Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, não, hoje eu não posso quebrar a minha corrente. Senão eu vou ter que começar de novo. Eu não, pois já eu digo, sabe o quê? Quebre a corrente, porque todos que estão em corrente, está acorrentado, é escravo da prisão. Essa é a verdade. Isso é fatos religiosos que Jesus não ensinou, os apóstolos não ensinaram. Então, não adianta, tem pastor que vai para monte e começa a gritar, olha, eu estou aqui orando, jejuando por você, estou aqui, vou jejuar das 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia. Isso é tocar trombeta, isso é coisa de fariseu, isso é coisa de hipócritas, isso é coisa de religiosos, não do cristão. Você sabe que tem uma diferença entre o cristão, o crente e o evangélico, né? Não vou entrar em detalhe aqui, senão eu vou prolongar a mensagem. Então, cuidado, como se deve orar. Tem gente que só crê que vai ser respondido por Deus se orar alto. Não, tudo bem, você tem que orar alto. Nós temos que orar alto, de vez em quando, orar baixo. Não devemos orar só em silêncio e orar só de voz alta. Mas eu quero dizer para você que não é o gritar que vai chamar a atenção de Deus. Aliás, nada chama a atenção de Deus. Cuidado, de repente você acha que você é um cristão, você está sendo apenas um crente, um evangélico ou um religioso. Essa é a verdade. Cuidado, não toque trombeta naquilo que você fizer. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.